Estamos começando mais um DBcast e hoje eu estou recebendo aqui a minha amiga, também treinadora de inteligência emocional, Viviane Santori. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Vamos falar hoje sobre descobrindo o seu propósito, que nós já estamos bem alinhadas aqui no nosso propósito e vamos trazer muito conhecimento para você. Vivi, se apresenta para a audiência, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre quem é você. Oi, eu sou Viviane Sartori, é um prazer estar aqui com você, Denise, obrigado pelo convite mais uma vez. Dizer que eu sou treinadora de inteligência emocional, acredito muito na mudança do ser humano, acredito muito que a gente está num processo de evolução, de querer mudar, e assim, o nosso trabalho, tanto o meu como o da Denise, eu acredito que é transformar vidas, no sentido da gente conseguir se desbloquear para poder realmente viver do nosso propósito. Com certeza, e eu considero assim, Vivi, que quando você vive daquilo que você está alinhada ao seu propósito, você tem esse conhecimento, essa conexão, você trabalha com mais leveza, com mais felicidade. Eu não considero que eu trabalho, porque eu usufruo de tudo aquilo que eu faço, né? E isso é muito gostoso. Você também tem essa sensação? A sensação é que a gente estava até conversando, eu e a Denise, que é assim, quando a gente vai fazer um treinamento, você vê que uma alma sendo transformada, uma pessoa saindo de lá, vencendo aqueles bloqueios, aquelas feridas emocionais que ela carrega por tanto tempo, aquilo não tem preço pra gente, né? Você vê as pessoas sendo transformadas, sendo mudadas e conseguindo viver com mais leveza na vida, a gente olha para aquilo e realmente aquilo mexe com o nosso coração. A gente fala que a gente está cumprindo a nossa missão. E isso daí não tem preço. Isso daí eu faria de graça. Se a gente não tivesse que ter o lado material, com certeza a gente viveria e faria com toda certeza até de graça. Na verdade, eu já treinei muita gente gratuitamente ao longo da minha vida. Eu sempre tive uma filosofia que é o seguinte: todas as pessoas que chegam perto de mim, elas têm que sair melhor do que o que elas chegaram. E eu considero muito que tudo aquilo que eu faço hoje, eu sou um instrumento da espiritualidade. Eu me considero uma pessoa muito ligada ao mundo espiritual, mas fora da religião, porque eu entendi o seguinte: religião é uma parte da espiritualidade, mas não é a totalidade. E quando eu comecei a aprofundar nesses estudos sobre espiritualidade e entender um pouco mais sobre isso, eu entendo que quando a gente deixa o nosso ego de lado e a gente começa a focar mais no nosso lado espiritual, a gente se alinha mais com o nosso chamado. Porque um propósito, nós já estamos dotados de todos os talentos. Nós precisamos despertar para esses talentos e aprender a lidar com eles e trazer ferramentas para contribuir com esse propósito com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais domínio. E eu comecei a entender isso depois de passar por muita dor, por muito sofrimento, por muitas questões emocionais que eu precisei olhar para essas coisas. E toda vez que a gente faz alguma coisa, um treinamento que a gente ministra, uma mentoria, a gente também está sendo trabalhado ali, porque é unilateral. A gente não faz só com o outro, né? É uma troca. Exatamente. E eu vejo que, assim, a gente se conectou não é por acaso. E eu sempre acredito nisso. Mas, assim, eu acredito muito na espiritualidade. Eu acredito que a gente não faz nada sem a permissão de Deus. Eu respeito todas as religiões, mas eu também, se precisar em todas, eu vou, porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender sobre isso. Eu me considero uma universalista, porque, assim, eu não tenho uma religião apropriadamente, mas eu acredito em todas. Que eu acho que cada uma tem algo para te ensinar de bom sempre, né? Mas eu acho que Deus está acima de tudo, de todos, né? E eu acredito muito nisso. E eu acredito que o propósito, sim, está ligado com o que Deus te determinou para você vir e cooperar com o todo. Porque eu acredito que nós estamos ligados na união do todo, né? A gente é único, mas a gente não é unitário entre todos. Então, quando a gente fala de religião,
a gente tem que colocar que acima da religião está Deus. E a gente está ali para servir um Deus, né? Um Deus que seja qual for o seu Deus ou aquele Deus que você acredita, você tem que respeitar todos os outros. A opinião em relação a Deus de todo mundo. Agora, quando a gente impõe algo que a gente fala que é melhor, a gente está diminuindo o outro. E aí é o nosso ego falando. E o ego, ele distancia a gente de Deus, ele distancia a gente do nosso propósito, ele distancia a gente da gente mesmo. Porque a gente começa a se tornar algo que a gente não quer ser. A gente começa a trabalhar com algo que a gente não quer. A gente começa a ser infeliz e começar a acumular doenças no nosso corpo exatamente porque a gente não está sendo o que a gente veio ser. E a gente veio para cooperar com o todo. É o que eu falei, a gente é único, mas a gente não é unitário. A gente faz parte de um todo. Todos estamos interligados. Quando eu faço mal para você, eu estou fazendo mal para mim. Eu estou fazendo mal para o meu próximo, para as pessoas que eu amo também. Porque nós estamos interligados. A natureza, o ser humano, os animais, está todo mundo interligado. Não existe uma separação do todo. Como a gente aprendeu na escola, na física. E a gente vem até hoje exercendo a mesma consciência de que eu sou único. E eu vivo sozinho, eu sinto as minhas dores, e eu estou aqui sozinho, e Deus está aqui por mim. Não, Deus aqui está pelo todo. E o todo faz parte. Toda a união de tudo está conectado. Eu acredito muito nisso. E o propósito está ligado a isso. Exatamente. E eu vejo assim, algumas pessoas estão focadas somente no dinheiro. Porque o dinheiro faz parte da vida. Né? Nós precisamos do dinheiro para todas as coisas. Só que eu tenho um pensamento que é o seguinte: quando você corre atrás de algo, este algo está na frente correndo de você. Mas quando você escolhe estar alinhado com o seu propósito e você considera que aquilo faz parte integrante de você e que é leve, é gostoso fazer o que você faz, aí você atrai, porque as coisas elas vêm para você sem precisar de grandes esforços, de grandes sacrifícios, porque eu tiro por mim. Todo o tempo que eu estava ali correndo atrás, eu tenho que fazer e me sobrecarregando, isso me trazendo doenças, isso me trazendo vários problemas, várias dores. Eu não tinha felicidade, eu não tinha paz dentro de mim. Você também sentiu isso em algum momento? Sim, até mesmo porque eu atuei, né, numa profissão por bastante tempo. E assim, também foi porque eu achava que aquilo me satisfazia de alguma forma e financeiramente também. Só que a gente consegue entender que quando a gente está vivendo do nosso propósito, o dinheiro é energia. A gente faz parte dessa energia. Só que a gente vem carregado de muitas crenças. Sim. E a gente sabe que antigamente ainda tinha mais crença, mais dificuldades do que até hoje, porque tinha menos informação. Sim. Hoje a gente está no mar de informações. A gente tem que saber usar o melhor de cada um que vem. Mas o dinheiro, na verdade, ele é uma consequência de você estar bem. De você estar se sentindo realizado. Né? Então, assim, o propósito, quando a gente olha para o propósito pensando no dinheiro, você não consegue descobrir. Porque assim, quando eu passei pelo processo de descobrir o meu propósito, porque foram longos anos, na verdade eu acredito que desde que eu nasci eu estou procurando meu propósito, porque eu passei 38 anos da minha vida procurando um negócio chamado propósito. E assim, é difícil você descobrir, porque quando a gente fala de propósito, eu li muito sobre isso. Eu fiz mapa astral, eu fiz mapa numerológico, eu fiz tudo que podia imaginar para descobrir qual que era o meu propósito aqui. O que eu vim fazer? Da onde vim, para onde vou, qual a minha parte que eu tenho que cooperar, o que eu tenho que fazer para ajudar o todo. E era a minha pergunta que eu sempre fazia, muito constante, e eu não tinha resposta. Eu não achava resposta em lugar nenhum, nem nos livros, nem nada. Todo mundo falava, propósito é o seu dom, o seu talento. Tá, mas a gente tem dezenas de dons e talentos. Que uns a gente vai trabalhar mais nessa vida, outros não. Agora, qual que é o meu porquê? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim ajudar? Como eu vim cooperar? Isso daí não tem escrito na maioria dos lugares. É só sobre, você tem talentos, você tem dons. Mas tá, e daí? E qual que eu tenho que usar nessa vida? Qual é o meu talento dessa vida? Qual é o meu dom dessa vida que vai me ajudar a me levar para outro nível daquilo que eu estou buscando?
que é o meu eu, a minha verdade, o que eu vim fazer, a minha consciência. E aí eu ficava nessa busca. E foi aí que eu descobri, né, que ele sempre existiu. Ele está gritando na sua cara. O seu propósito está gritando na sua cara. Porque a verdade é aquilo que você faz de melhor, é tão natural aquilo para você, é tão natural que você mesmo não consegue enxergar qual que é o seu propósito. Mas as pessoas próximas de você, de alguma forma, elas vêm e te mostram isso o tempo todo, estão te dando sinal. O universo está te dando sinal. Mas você não consegue olhar porque é muito óbvio, para você é muito natural. E como é que eu descobri? Foi assim, eu sempre conversei com as pessoas, eu sempre ajudei na caminhada das pessoas. As pessoas sempre fizeram muito das coisas que eu falava e aquilo ia mudando, transformando a vida daquelas pessoas. E as pessoas me davam feedback, nossa, obrigada, porque você me ajudou, nossa, me deu uma clareza naquela informação. E eu falava, tá, isso aqui, todo mundo falava, você é boa em ajudar as pessoas, por que você não trabalha com isso? Eu falei, mas no direito, porque eu fui advogada por bastante tempo, no direito eu ajudo as pessoas, mas não diretamente. Porque existe um juiz ali que precisa, eu faço a minha parte, mas atrás de mim tem um juiz que vai dar a sentença, se aquilo é favorável ou não. E por mais que eu sei que você tem razão ou não tem razão, eu tenho que fazer meu trabalho. E aquilo para mim não era o suficiente. E o ajudar as pessoas é muito amplo. Eu ajudo pessoas, tá? Mas o que eu faço com esse talento? Se ajudar pessoas é fácil. Então, você pode ajudar pessoas em várias formas, dando dinheiro, dando alimento, ajudando uma instituição, isso daí. Só que aí você tem que entender e aperfeiçoar aquilo que você tem de bom. Eu ajudo pessoas, tá? E como é que eu vou fazer isso? O que vai me satisfazer ajudando pessoas? E foi aí que eu comecei uma segunda busca. Que é como usar o meu propósito, o meu talento, o meu dom, que aí entra essa parte do dom e talento, que é aquilo que a gente fazia naturalmente. E você faz tão naturalmente que você nem percebe. É verdade. E as pessoas vão te dando feedback disso. Elas falam, Sim. Denise, você é muito boa nisso. E aí você vem, você recebe outro. E a gente fala, não, é tão óbvio pra mim. Isso daí não é meu propósito. Mas você sabe que eu considero hoje, quando eu olho para minha vida para trás, eu percebo que eu sempre fui direcionada para o meu propósito. Por quê? Na minha infância eu queria ser freira, depois eu queria ser cantora, depois eu queria ser modelo. Aí eu fui trabalhar com contabilidade, administração, finanças. Saí dessas áreas para ir para a área de vendas. Que quando você vende, você está no palco. Cada cliente que você atende, você está num palco ali atendendo aquele cliente. Tem que ter muito jogo de cintura para você vender. Sim. Né? E criar muita conexão com as pessoas também. E as coisas foram caminhando. Só que chegou um momento em que eu me perdi de mim mesma. Eu me auto-abandonei. E nesse auto-abandono, quando eu tive o diagnóstico de burnout, eu tive que me auto-resgatar, porque eu podia morrer a qualquer momento. Ter um infarto, um AVC, isso foi o que o médico me falou. E ali eu comecei uma busca incessante pelo resgate da minha vida. Mas como construir uma nova vida? Eu não sabia. O que eu precisava fazer de diferente? Como que eu precisava cuidar de mim? Como agir? Aí eu comecei a entender que eu não fui treinada para ter uma vida. Eu não fui treinada para ter uma vida. Eu não sabia como construir uma vida de qualidade. Porque eu fui jogando sujeira para debaixo do tapete. Eu não sabia lidar com isso. Não vou mais fazer isso. Eu não sabia lidar com aquilo. Não vou olhar para aquilo. E isso foi me levando para o caminho da morte. Porque a nossa vida, a gente desempenha muitos papéis, né? Exatamente. E dentro desse desempenhar vários papéis, a gente tem várias responsabilidades diferentes. E quando a gente não sabe lidar com tudo isso, o que a gente faz? Se perde de nós mesmos. E eu precisei fazer um autorresgate da minha identidade. De quem eu sou nesse mundo, quem eu quero ser nesse mundo, o que eu quero fazer desse mundo, para que eu nasci. Eu comecei a me fazer esses questionamentos. E às vezes eu olhava assim e falava assim, Deus, você me trouxe para esse mundo para quê? Não foi só para sofrer. Mas me dá aí uma direção, porque sozinha eu não estou conseguindo achar nada. Eu não estou conseguindo me alinhar. Mas, na verdade, você estava. É que você estava muito bagunçado. Exatamente. A tua consciência, a tua cabeça, teu... É aquilo que falam, né? O emaranhamento quântico. E eu estava totalmente emaranhada ali. Eu me sentia
literalmente dentro de um labirinto, batendo nas paredes, tentando achar uma saída. Porque, na verdade, Denise, você estava insistindo em algo e se insistiu muito tempo. E, na verdade, já estavam te dando sinais de que aquilo não era o teu caminho. Exatamente. Mas você vai insistindo, até o ponto de você começar a ficar doente, até o ponto de você começar até perder a vontade de viver. Sim. Porque é insistência em algo que não está te fazendo bem, o teu corpo já está dizendo, a tua alma já está te dizendo que não é o lugar certo, mas você está insistindo. E aí tem a ver com o propósito. Porque você sabe que aquilo não está te fazendo que nem eu. Eu trabalhei com advogado por 10 anos. Só que, assim, chegou a um ponto que eu estava ficando doente também. Eu cheguei ao ponto também de chegar no limite para... E não que eu não estava buscando isso antes, que é o que eu falei para você, eu estava buscando há muito tempo o meu propósito. Então, eu fiz coach, eu já atuava como coach e advogada. Eu fiz consultoria de imagem, estilo, procurando o meu propósito para trabalhar com autoestima. Então, eu fui... paralelamente, buscando o que a minha alma estava pedindo. Mas eu estava insistindo numa profissão, porque eu achava que aquilo era o certo, porque foi o que eu estudei 5 anos, foi o que eu fiz uma pós-graduação. Eu falei, não, eu tenho que insistir nisso, porque eu acho que é aqui que vai me dar a parte financeira que a gente precisa. Faz parte? No meu caso, eu trabalhei em várias empresas diferentes. Por quê? Eu trabalhava na empresa A. Aí aconteceu alguma coisa... Pessoas que sempre vinha alguém para implicar com alguma coisa. Mas tem que acontecer até isso, eu me desligar. Exatamente. Porque aí eu passei... essas pessoas, elas estão cooperando com o seu propósito. Exatamente. Hoje eu entendo elas isso. Tirando da sua zona de conforto. E quando eu cheguei a trabalhar 12, 13 horas, 7 dias por semana... Eu passei por um assédio sexual seguido de um assédio moral, porque eu não cedi ao assédio sexual. Eu passei por essa situação, eu me desliguei daquela incorporadora. Aí o que eu fiz? Eu fui para uma imobiliária. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não estou dando conta, porque a minha mente travava, tinha horas que eu não conseguia fazer nada. Eu falei, eu não estou dando conta disso aqui. Eu tenho que me desligar disso aqui. Aí quando eu não continuei insistindo em não buscar entender tudo aquilo ali que estava acontecendo e o porquê que tudo aquilo ali estava acontecendo. Aí o meu corpo físico começou a adoecer. E quando o meu corpo físico começou a adoecer, a minha mente já estava doente, meu espírito já estava gritando, a alma já estava gritando, a mente já estava gritando, aí foi pro corpo. E quando o corpo começou a adoecer, foi o momento em que o médico me parou. E ele falou, se você quiser morrer, você está no caminho certo. Agora, se você quiser viver, não. E às vezes eu observo e eu vejo que a vida e a morte é uma questão realmente desse alinhamento. Porque ou eu me alinhava com o meu propósito e eu começava a me dedicar àquele propósito, àquele chamado, àquilo que eu fui chamada para ser, ou a minha vida não fazia mais sentido. E aí foi o momento em que eu entrei no desenvolvimento humano e eu fui estudar o quê? Primeiro eu fui estudar neurociência para entender a mente e depois eu fui estudar espiritualidade. E quando ali naquele curso de meditação eu comecei a estudar espiritualidade, eu comecei a entender muitas coisas, tomar contato com muitas coisas que eu nem fazia ideia que existiam. E quando eu comecei a me alinhar com a espiritualidade, eu fui para a Renovação Carismática Católica. E pasme você, a primeira pregação que eu fiz na Renovação Carismática Católica, Lucas 5, serás um pescador de homens. E quando eu decidi voltar a morar em São Paulo, já depois de ter feito vários cursos de desenvolvimento humano, a última pregação que eu fiz na Renovação Carismática Católica, que não era para eu fazer, eu não era a pregadora daquela noite, mas o pregador não foi. E na urgência, eles falam, Denise, pelo amor de Deus, você pode pregar? Aí eu falei, tá, qual que é a passagem? Lucas 5, serás um pescador de homens. É exatamente. E ali eu entendi muita coisa. E quando eu vim para São Paulo, eu fui trabalhar como corretora de imóveis, já com 10 anos de experiência como corretora de imóveis. Eu passei 2 anos, eu não conseguia vender. E eu falava assim, gente, por que eu não vendo? Porque eu achava que eu precisava
primeiro me capitalizar, trazer dinheiro para minha vida, para depois ir para o meu propósito. E aí, o que aconteceu? Deus falou assim, ah, é? Você vai continuar insistindo? Não então adianta. tá bom. Não vou abrir as portas. Quando eu comprei a minha formação como treinadora de inteligência emocional, eu não tinha dinheiro para estar naquele treinamento, mas eu estava lá com a providência. Deus providenciou a minha compra daquele treinamento. E eu falei, Senhor, eu já entendi. Eu não vou fazer mais nada, eu vou me alinhar ao meu propósito. Agora a providência é tua. E todas as coisas foram se encaixando. Só que cada vez que eu fazia um treinamento, duvidava. Eu não duvidava mais. Ali eu já tinha certeza. Quando eu resolvi me desligar, eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi que o meu propósito é isso. Eu não vou fazer mais nenhuma outra coisa. E eu me desliguei de todas as outras coisas. Eu cancelei o meu Cresce, inclusive. E eu me alinhei. Eu falei, eu vou viver dos treinamentos agora. Se é isso que você está me chamando, é isso que eu vou fazer. E cada treinamento que eu comecei a participar, e eu comecei a me curar, e eu comecei a me libertar de todas aquelas travas, de todas aquelas dores, de todas aquelas feridas, eu entendi como isso é lindo. E eu entendi que eu sou um instrumento, porque quem faz toda a cura é o mundo espiritual. Ele usa um recurso que ele mesmo trouxe para a gente fazer. Mas não é a Denise que cura ninguém. É a espiritualidade que age. E a minha avó era benzedeira já, né? Então eu percebo que isso vem vindo. Alguém da família tem que ser chamado. Só que o mais lindo de tudo é que eu percebo que, através da minha cura, eu trouxe cura para um sistema familiar. Porque quando eu faço uma dinâmica de olhar para o sistema familiar, o que eu vejo hoje é o meu sistema familiar inteiro, os meus antepassados me aplaudindo. A cura, ela acontece dessa forma. Você faz para você, mas na verdade você envolve toda a sua família e todas as pessoas que vão se conectando com você a partir da tua cura. Porque quando você se cura, você consegue ajudar o outro. E quando você está na dor, você está no sofrimento, você não consegue passar. O que você passa é aquilo que você tem. Sim. O que você tem é dor. O que você tem é mágoa. Então, você vai passar o que você vai dar. E a ideia do propósito é exatamente quando você não está alinhado no seu propósito, parece que tudo acontece para te tirar da tua zona de conforto. Exatamente. Mas a gente não enxerga assim. É. Você falou do assédio. Eu passei por vários escritórios de advocacia que eu sofri assédio. E eu era advogada. E você fala, não, como é que uma advogada sofre assédio, né? Dentro de um escritório de advocacia. Sendo que eu conheço a lei, sendo que ela tem ela a meu favor. Nunca processei ninguém. Eu também não. Por qual motivo? Porque eu tinha o entendimento já que ali não era o meu lugar. Mas eu insistia por causa do dinheiro. Eu insistia, eu falava, não, eu tenho que pagar a conta, alguém tem que pagar a conta, né? Então, assim, a gente sabe que ser adulto não é fácil, é mais fácil ser criança quando a gente não tem essa preocupação, a gente tem outras, mas até não porque essa. Criança ganha dinheiro, né? Adulto faz dinheiro, existe essa diferença. Aí eu entendi que as pessoas que passaram no meu caminho e fizeram isso comigo, hoje eu mando luz, eu sou extremamente grata. Eu também. Por que eu sou grata? Porque essas pessoas me trouxeram até onde eu estou hoje. E senão eu estaria, acho que até lá, até hoje, porque você vai se acomodando àquelas situações. Sim. Né? E aí eu falo, ainda bem que eu sofri. Ainda bem que essas pessoas têm uma consciência também. Porque se elas estão na dor, porque a gente só faz o outro sofrer também quando a gente está na dor. Foi o que a gente estava falando. Então, se elas fizeram a gente sofrer de alguma forma, além de tirar a gente da zona de conforto, elas também precisam da cura. E o que eu desejo a elas é que elas se curem. Sim. Porque se elas se curam, elas também passam amor. Ela começa também a transmitir um outro sentimento. Né? E é aquilo que você falou. O propósito está alinhado com a espiritualidade, sim. Porque Deus, ele coloca a gente aqui, ele traz a gente aqui pra gente ajudar o todo. E se a gente não pode ser egoísta e falar, tudo que eu faço, cada profissão que existe tem um motivo. A gente está cooperando com alguém ou com alguma coisa.
Sim. Entendeu? Então, assim, tem que estar alinhado. E aí, se você não está alinhado com a tua verdade, se você não está alinhado com quem você veio ser, você começa a sofrer. E aí gera as doenças, gera a insatisfação, gera os términos de relacionamento. Porque você começa a ficar insatisfeito. Você começa... E é o que acontece, você fica infeliz. A verdade é que eu estava extremamente infeliz. Eu também. E doente. Eu comecei a ficar doente. Eu só saí mesmo, Denise, vou te falar bem a verdade. Quando eu cheguei ao ponto de o médico chegar, ou você muda, e não falou nem da profissão, porque ele achou que era alimentação. O médico achou, porque era intestinal o meu problema. Então, assim, ele falou, ou você muda a alimentação e hábito, mas não era isso. O que era uma insatisfação do que eu estava fazendo. E assim que eu deixei, eu comecei também a fazer a minha formação de treinadora de inteligência emocional. Já tinha diversos outros cursos, constelação, coach, mas a formação de treinadora foi que me deu a confiança do que eu estava buscando. De levar para o máximo de pessoa, né, a minha mensagem. Porque quando você trabalha no 1 a 1, você está ajudando. Claro que está ajudando. Mas eu cheguei a um ponto que eu falei, eu não quero mais 1 a 1. Eu quero o máximo de pessoas que eu conseguir ajudar. Eu quero levar minha mensagem para o máximo de pessoas. Eu quero ser... antes de vir para cá hoje, a primeira coisa que eu fiz foi uma oração de joelho. E eu pedi a Deus, falei, me dá as palavras certas, que a gente possa ter essa conexão de eu levar, não a minha palavra, mas a palavra que o Senhor, meu Deus, quer que eu leve. Né? Exatamente. Todas as vezes que eu venho gravar, eu sempre faço isso. Eu converso com Deus, com a espiritualidade, e eu peço para que aqui seja falado aquilo que eles quiserem que as pessoas que estão nos assistindo escutem. Porque aconteceu a mesma coisa que você. Só que eu fui buscar o desenvolvimento humano, eu já tinha começado um curso de liderança e coaching, que eu não consegui concluir pelo excesso de trabalho. Porque eu chegava em casa super cansada, eu não conseguia mais. No trabalho, eu não conseguia ter tempo, eu era gerente. Então, quando eu ligava, abria uma tela para ler alguma coisa do curso de liderança e coaching, alguém precisava de uma informação, alguém precisava de alguma coisa, e a gente percebe como que, às vezes, existem adversidades para tentar nos distrair, para tentar tirar a gente do nosso propósito também. Na verdade, não. Sabe o que acontece? As nossas forças emocionais, não, né? É a gente mesmo. A nossa resistência. Tanto medo do nosso propósito, a gente tem tanto medo de falar, não, eu não nasci para isso, eu não vou fazer isso, porque pelo externo, pelas opiniões alheias, o medo que a gente carrega de ser rejeitado, o medo de não dar certo, aí o medo. E o que acontece? O nosso inconsciente, ele começa a criar barreiras. E vai criando várias barreiras. Sim. Por quê? Porque a gente tem medo. E o medo, o que o medo atrai? Ele trai tudo Fecha portas, né? Tudo aquilo que a gente tem medo. Ele atrai aquilo que a gente tem medo. E a gente fala, eu acho que eu não estou no caminho certo, eu não estou no meu propósito, porque tudo que eu fiz deu errado. Eu acho que é um sinal que não é o meu caminho. E não tem nada a ver. É que você está com tanto medo de viver o seu propósito que as coisas vão acontecer sim para te testar, mas é você que está se testando. Aí eu vejo gente falando assim, mas é Deus está colocando... Não tem nada de Deus. É o seu inconsciente que está te sabotando. Com toda certeza, ele está dizendo assim, não vai, porque você não vai conhecer esse caminho, você já está acostumado com o outro, agora você vai mudar tudo. E toda vez que a gente faz algo novo, o que acontece? A gente dá aquele frio na barriga, a gente tem medo, naturalmente é do ser humano, do desconhecido causa medo, né? Aquilo que a gente ainda não fez. E aí você vai mudar de profissão. Você vai começar tudo do zero. E o medo? Aí você vai começar a dar um treinamento. Você tem que superar, subir no palco, você tem que superar, passar a mensagem que você tem que passar, que você veio passar. Você tem que pensar cada pessoa que está ali te recebendo a tua mensagem, que ela precisa de uma transformação. E aí você começa a pensar, mas será? Mas você sabe que, será? Às vezes, acontece como, por exemplo, eu sempre fui uma criança, eu nasci prematura. Sempre fui pequenininha. Eu desenvolvi de tamanho depois dos 15 anos. Aí, o que acontece? Eu fui criada meio que dentro de uma bolha. E, além disso, eu tinha um estômago muito sensível. Hoje eu entendo que o meu estômago é um ponto de tensão.
E por causa de todas aquelas proteções, eu não desenvolvi a musculatura emocional que eu deveria ter desenvolvido. E além disso, eu ainda, quando ia para os parques de diversão, por exemplo, com as minhas irmãs, elas iam para a montanha-russa, para aqueles brinquedos mais radicais, e eu, pela sensibilidade do meu estômago, que hoje eu tenho consciência disso, eu não ia, eu ia para onde? Ia pro carrinho de bate-bate, ia comer algodão doce, ficava naquela aguinha com açúcar ali. Exatamente. E o que aconteceu? Eu assumi esse rótulo de que eu era uma pessoa medrosa. Até que, quando você faz curso de coaching, você tem que passar por um processo de coaching e depois você tem que aplicar o coaching, né? Sim. E quando eu passei pelo processo de coaching na terceira sessão, eu estava conversando com o meu coaching, eu era coachee, e ele falou assim para mim... Ele me fez alguma pergunta, que eu não lembro agora o que era a pergunta, mas eu respondi para ele, Roberto, eu sou uma pessoa medrosa. Ele começou a gargalhar. Aí ele falou assim, Denise, você é o quê? E começou a rir. Eu falei, peraí, conta para mim a piada que eu quero rir também. Aí ele falou assim, Denise, para um pouquinho e pensa. Você trabalhou com contabilidade, teve seu escritório. Começou a empreender com 22 anos de idade, isso é um ato de coragem. Você fez isso, você fez aquilo, não sei o quê. Aí ele começou a me contar a minha própria história daquilo que eu já tinha contado para ele. Aí, ouvindo da boca de outra pessoa, eu falei, eu já estava no mundo do desenvolvimento humano, isso foi em 2017. Eu já estava no mundo do desenvolvimento humano. Inclusive participando como equipe de um treinamento que ele ia ministrar com vários trainers, ajudando em toda a parte da organização. E aí, quando ele me trouxe essa consciência de que eu era uma pessoa corajosa, eu falei, ele tem razão. Porque se eu fosse uma pessoa medrosa, eu não tinha feito isso, não tinha feito aquilo. Aí eu comecei a olhar, montar o quebra-cabeça da minha vida. E falei, caramba, é verdade. Viver alinhado ao nosso propósito, quebrar paradigmas, sair de padrões familiares. A pessoa precisa ter muita coragem para isso. Sair da sua zona de conforto, porque eu sou uma pessoa que eu não me deixo ficar ali na zona de conforto. Eu estou o tempo inteiro me desafiando. Mas é aí que o seu inconsciente começa. Sim. Porque aí, toda vez que você vai querer sair da zona de conforto, ele vai querer te sabotar. Uhum. E até mesmo pelas crenças, até mesmo pela ideia da permissão, né? Porque, na verdade, eu sempre falo que a gente tem memórias, né? A gente tem várias memórias desde o nosso nascimento até o dia de hoje. Uhum. E aí, essas memórias, às vezes, elas são impeditivas. E quais são as memórias impeditivas? Aquela que você não tem permissão a fazer. Uhum. Por quê? Porque não que o seu inconsciente está te fazendo mal. Na verdade, ele está te protegendo. O inconsciente protege a gente daquilo que a gente não pode viver novamente. Uhum. Se a gente vive novamente aquilo, é uma dor. Então, tudo que se aproxima perto da gente, daquela memória que a gente sofreu, ele vai tentar proteger. E ele vai te trazer para a sua zona de conforto, porque é um lugar que você conhece, é seguro. A gente fala que é um lugar seguro, lugar quentinho, né? Então, eu falo que a nossa memória impeditiva, ela impede da gente viver o nosso propósito. Uhum. Ela impede a gente de ir pro próximo nível da nossa vida. Ela impede a gente de ter um relacionamento saudável, porque ela começa a criar ali um monte de barreira. Então, ela começa a impedir você para tudo. Ganhar dinheiro, tudo. Mas são memórias afetivas. E são impeditivas. Porque são memórias da primeira infância lá, né? E são memórias também que a gente traz do nosso sistema familiar. Traz de todos os lugares, daquilo porque que a gente... o Theta Healing fala que a gente traz 7 gerações para trás. Na constelação a gente vai um pouquinho mais longe. A gente começa a olhar como que foi a vida da minha ancestralidade. Eu começo a olhar como que foi a vida dos meus pais, como que foi a vida dos meus avós. Aí você começa a olhar ali dentro do seu sistema familiar. Eu, por exemplo, eu não queria casar, tinha pavor desta palavra. Se eu estivesse namorando um cara, tava naquele amor, naquela paixão, o cara falasse em qualquer momento, mesmo que não fosse um pedido, mas ele tocasse na palavra casamento,
Já te dava... Pernas para que ali acabava a paixão na hora. A memória impeditiva, na hora. Ela era despertada. Eu identifiquei, eu fui trabalhar isso dentro da profundidade para entender por que que isso acontecia, né? E eu percebi o seguinte, não é que eu não quisesse casar, eu não tinha um modelo de casamento que para mim era bom. Porque às vezes eu falava assim, quando eu casar vai ser assim, vai ser assado, eu vou fazer isso. Porque a gente não tem nessa questão de fazer os planos, de falar e tudo mais. Por isso que às vezes a gente falar as coisas que a gente quer fazer é ruim. A gente guarda pra gente, vai lá, faz, quando dá certo, todo mundo vai dizer que você é a salvadora da pátria. Exatamente. E a minha mãe, ela falava assim pra mim, você nunca vai achar um homem que aceite isso. Imagina, você não vai ter esse tipo de casamento nunca, você não sabe como são os homens. Aí já começava a criar aquela imagem do homem monstro. E eu tinha a imagem do homem monstro. Então, o que que eu atraía? Homens disfuncionais para me provar que realmente o casamento seria ruim. Porque eu não iria conseguir conviver com aquele homem. A memória impeditiva de fazer isso. Exatamente. Aí, quando eu comecei a me desenvolver já dentro da minha formação como treinadora e usando as bases da constelação familiar e trouxe a minha consciência, eu não tenho um modelo de relacionamento que eu quero seguir, mas eu não preciso seguir modelo de ninguém. Eu posso criar a minha própria realidade. Exatamente. Eu crio a minha realidade o tempo todo. Mas para você criar a sua realidade, você tem que ter a consciência que aquilo existe. A Sim. grande maioria das pessoas, elas não param para entender o que está impedindo elas de ir para o próximo nível em qualquer área da vida dela. Elas não param e analisam. Então, isso é porque você está no desenvolvimento humano há muito tempo. Então, você já consegue ter essa consciência. Sim. Mas quem não tem, não faz parte desse mundo do desenvolvimento humano, ela não entende. Que ela tem que passar pelo processo da consciência, você tem que trazer que você tem dificuldade em alguma coisa, ou que você está passando por dificuldade em alguma área da sua vida, e você tem que parar e olhar para aquilo. Exatamente. E aí, quando você olha para aquilo e entende aonde está acontecendo aquilo, você consegue fazer uma transformação. Senão, você vai passar pela dor pro resto da sua vida e você vai ficar ratificando os padrões. Porque e isso era uma coisa que realmente me doía muito. E eu falava assim, gente, por que todo mundo casa e eu não posso casar e não posso ser feliz com alguém? O que tem de errado comigo? Porque a gente sempre acha que o problema somos nós, né? Mas e realmente... porque você criou essa Exatamente. Imagem. Aí, eu entendi que, assim... tirar as armaduras, derrubar as paredes, os muros, porque quem se prende lá em cima na torre do castelo e coloca o dragão bravo lá embaixo, somos nós. Exatamente. E aí, quando eu comecei a entender isso, ia me perguntar também, por que eu estava caminhando para o abismo da morte? Por que eu estava querendo me matar? Porque inconscientemente... É o que você estava fazendo. É o que eu estava fazendo. Eu estava tentando tirar a minha própria vida. E aí, quando eu comecei a olhar para isso e entender por que eu queria tirar minha própria vida, aí as chavinhas foram virando. Porque, na verdade, existem 4 níveis de consciência, a gente fala, né? E os níveis de consciência, é quando a gente está no primeiro nível de consciência, a gente está no papel de vítima. Tudo é culpa do outro. A responsabilidade de tudo que acontece de ruim na minha vida é por causa de um pai, é por causa de uma mãe, é por causa de uma tia, é o empregador, é o funcionário, é sempre o outro. Não existe autorresponsabilidade, existe a vítima. Eu sou vítima do mundo, eu sou vítima das circunstâncias, eu sou vítima de tudo, menos de mim mesma. Então, você está no nível 1 ali da consciência, a gente passou por isso. É normal, todo mundo passa. E é engraçado que eu saía, você falando isso, eu saía de uma empresa que estava ruim, tinha alguém que me perseguia, que fazia isso, que fazia aquilo, que não sei o quê. Aí eu achava que aquela pessoa era um monstro. Aí eu me desligava daquela empresa, procurava um novo emprego, e no novo emprego eu achava uma pessoa exatamente igual àquela. Igual no relacionamento. Exatamente. Você vai procurando o mesmo padrão, porque você está no nível de consciência 1. Você está naquele nível de vítima. Aí você vai para o segundo nível de consciência, que você já começa a entender que você é responsável pelas coisas que você faz. E é tudo culpa tua. Você se põe na situação que você quer estar. Acontece coisas que você não tem controle? Acontece, mas a maioria delas você que atraiu para sua vida. Aí a gente entra naquela premissa da PNL, né? Tudo você tem o poder de decidir o que você quer fazer com aquilo.
Aí você começa. Você começa a ter essa consciência, tá no nível 2. Exatamente. Aí você vai aí você já tá no nível 2, você já tem essa consciência. A PNL me trouxe muito essa consciência do mundo, né? Do mapa que não é território, do que eu quero fazer com essa informação. E aí eu começava a falar, tá, aconteceu isso, a pessoa fez isso, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa informação aqui? Então, aí quando você começa a se questionar, você vai pro nível 3. Que aí você começa a questionar o porquê da minha consciência, o porquê que eu repito o padrão. Você já se colocou como responsável no nível 2. No nível 3, você já está mudando. Você já está num nível de consciência que você já começa a se questionar. Você já começa a ver que as tuas atitudes realmente mudam. A tua consciência, naquilo que você acredita, muda a tua realidade. Toda. Em todas as áreas, em todos os seus relacionamentos, você vai começar a mudar a partir do nível 3. Aí eu percebi, nessa questão do nível 3, eu entendi que naquele momento em que eu estava trabalhando 12, 13 horas, 7 dias por semana, eu estava repetindo o padrão do meu pai na minha infância. Porque eu não tinha contato com meu pai na minha primeira infância. Porque meu pai trabalhava demais para prover a família. Só que não era só para prover a família. Era uma fuga. Exatamente. E eu estava fazendo a mesma coisa. E por que eu estava fazendo a mesma coisa? Pela mesma razão. A dor, o sofrimento. Eu não dou certo em relacionamento. Eu só atraio homem que não presta. Então não vou me relacionar mais. Vou trabalhar, vou fugir, não vou olhar. Exatamente. Só que tudo que nós não olhamos, em dado momento, a vida vai cobrar e vai falar assim, para aí, que agora você tem uma montanha de lixo aqui que você vai ter e você tem que limpar isso aqui. O que você vai fazer? Como que você vai fazer? Isso é problema seu, resolve. Então, mas tem gente que não resolve. Tem gente que ainda continua carregando o lixo e o peso junto e vai levando a vida como dá. Porque ela entra nas doenças degenerativas. Porque ela não consegue procurar ajuda. Ela não entende que ela precisa de ajuda. É o nível que a gente precisa de ajuda. Quando a gente está carregando o lixo, que o peso já não dá mais para o nosso corpo, né? E aí eu brinco que a gente fala que a gente vai viajar, e aí a gente vai viajar no ônibus e a gente quer carregar as malas na cabeça. Só que o ônibus é grande o suficiente de carregar nossas malas sem a gente se preocupar, entendeu? E a gente coloca a mala na cabeça e fica carregando. E aí passa a vida. Só que tem um ponto que a tua cabeça já não aguenta, o corpo já não aguenta mais as malas. Então você precisa de ajuda para tirar as malas e colocar e começar a olhar para cada uma delas e ver o que te serve e o que não te serve mais. E aí você sabe que ainda tem algo que eu considero que é um pouquinho pior do que isso. Pior do que o que eu passei e o que você passou. É o ajudador. O ajudador que ele não está resolvendo e não dá conta da vida dele. O lixo dele está todo lá, a montanha de lixo está toda lá, mas ele quer resolver o problema de todo mundo. Tem bastante gente assim, eu conheço Ele vários. quer resolver o problema de todo mundo. Então, se a pessoa está precisando de uma roupa, ele vai pedir para alguém para dar a roupa para aquela pessoa. Mas ele não tem roupa para vestir. Ele não pede para ele, mas para os outros ele pede. E eu cheguei a um ponto que, assim, sabe aquela imagem do gatinho que se vê leão no espelho? Eu me via como um gatinho quando era para mim. Mas quando era para os outros, eu virava uma leoa. Aí, cara, para resolver o problema dos outros, a Denise era boa pra caramba. Mas para resolver a vida dela, que estava horrível. Uma vida de tristeza, de rancor, de dor. Eu preferia não olhar, porque enquanto eu estava resolvendo, era leoa ali para resolver a vida dos outros, estava tudo certo. Mas é que você ainda estava no nível 1. Exatamente. Porque aí, assim, o nível 1, quando a gente se põe como vítima, a gente se vê vítima, mas a gente também é o salvador. Exatamente. Entendeu? Porque e tem muita gente que a gente vê hoje nessa condição. Por isso que eu faço questão de falar disso aqui. Porque o salvador, tem muita gente verdade, vivendo assim. Ele não quer olhar para os problemas. Por quê? Porque os problemas dói. A gente não quer olhar. Quem quer olhar? Né? Pois é. Então, você olha para os outros, é muito mais fácil você resolver. Porque você está no nível de consciência 1, você ainda acredita que tudo os outros é o problema. E você quer ser a salvação do outro. Sim. Entendeu? Então, assim, você está carregando o mundo que já é seu, as suas malas na cabeça. Você ainda põe as malas daí que eu carrego, gente. Manda aqui que eu dou conta. E você não está dando conta, você está ficando doente. Mas um dia, e isso vai pesar. Ou a pessoa começa a querer procurar ajuda, ou ela
vai adoecer ao ponto de chegar e vir a falecer, porque a doença vai tomar conta. Você sabe que tem uma coisa que eu descobri recente, que quando eu descobri, muito me chocou. O meu avô, o pai do meu pai e o meu pai faleceram com a mesma idade. De questões diferentes. Meu avô morreu assassinado, meu pai morreu de doença. E quando eu estava, se eu tivesse continuado naquele caminho que eu estava anteriormente, eu ainda teria morrido mais jovem do que o meu pai e o meu avô. Só que aí eu percebi a bagunça que virou o sistema familiar. E eu repeti o mesmo padrão do meu pai. Por quê? Porque eu larguei a minha vida para me dedicar à minha mãe e aos meus irmãos. E o meu pai, ele fez isso também. Ele cuidou muito da mãe e dos irmãos. E a minha mãe, conscientemente, também fez muito isso. Aí, quando a gente toma essa consciência, você fala assim, epa, deixa eu voltar aqui para mim. Hoje eu me sinto tão bem cuidando de mim, tão mais leve. E eu falo assim, eu até tenho uma frase que eu falo muito. A gente precisa soltar os pesos e os presos. Porque a gente aprisiona muita gente aqui dentro de nós. E a gente carrega muito peso nas costas também. Não dá para você ser leve, não dá para você se alinhar com o seu propósito dessa forma. Você concorda com isso? Exatamente. Mas a gente só faz isso porque a gente acha que pode mudar o outro. A gente quer ter o controle sobre o outro. Isso, eu digo que não é nem amor. Porque a partir do momento que você quer carregar a dor do outro, que você quer abraçar o outro e tirar a dor do outro, a gente quer ser o salvador. Volta lá atrás, né? A gente quer ser o salvador. E, na verdade, cada pessoa tem o seu nível de consciência para ela poder fazer a transformação dela. É o que eu falo. Se você não consegue mudar uma pessoa, o que você pode fazer? Leva ela num treinamento de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, para que ela possa começar a olhar para aquilo, mesmo que ela ainda está, né, resistente à mudança, porque a pessoa ela ficou muito tempo e mexer naquilo. Eu brinco, eu falo assim, tem pessoas que falam, olhar para aquilo dói demais. Só que viver naquela situação dói muito mais. Na verdade, olhar para aquilo dói, exatamente. Agora, dói, mas transforma. Carregar isso para a vida inteira e você não conseguir ser feliz, porque você está carregando todo esse peso e você não quer olhar para aquilo. Porque dói. Mas imagine você olhar, que eu falo que nos nossos treinamentos é o que a gente faz. A gente faz a pessoa olhar, ela olha, ela transforma aquilo e já sai de lá mais leve. Ela deixa algumas bagagens. Agora, você sabe que uma coisa que eu percebi, eu não sei se você também percebeu isso nesse teu processo de transformação. Uma coisa que eu identifiquei é que quando eu deixei a minha mãe e os meus irmãos viverem a própria vida deles e eu vim cuidar da minha vida, no começo foi um pouco difícil. Eu tive que colocar alguns limites, porque eles estavam acostumados com a resolve. Entre aspas, né? Que assim, tem um problema, joga, Denise resolve. Joga, Denise resolve. Aí, quando eu devolvi a vida deles para eles, e eu passei a viver a minha vida e só a minha vida, depois de um tempo que precisei colocar esse limite e deixar que cada um vivesse a sua própria vida, foi o momento em que eles também tomaram consciência do quanto eles precisavam evoluir, melhorar e seguir o meu exemplo. Porque eles começaram a ver, ela está alinhada com o propósito dela, a vida dela está dando certo, ela está numa caminhada legal, tá mais leve, tá mais solta, tá fazendo aquilo que ela gosta e que ela quer fazer. Eu também posso fazer isso. Porque você muda muito mais uma pessoa mostrando para ela atitudes do que você carregando ela. Você não vai mudar a dor dela carregando ela. Você não vai transformar ela. E seja no relacionamento, seja com pai, com mãe, irmãos e amigos e as pessoas que a gente mais ama. A gente quer que as pessoas mudam para melhor. Mas a gente quer que ela faça essa transformação. Só que a gente tenta fazer por nós. E a gente não consegue. Porque não é a gente. Não é sobre a gente, é sobre o outro.
E o outro, ele tem que ter o momento dele de consciência. É o que eu falei, existem os níveis de consciência. Os níveis de consciência, todo mundo passa por esse processo. E Mas às vezes aí a gente evolui para um nível acima e depois a gente cai de novo. A gente ainda oscila entre os níveis. Por exemplo, você vai para o nível 3, você já acha que você já tem ali um conhecimento bom. De repente, dá um gatilho ali e você volta para o nível 1. E numa situação específica, você se coloca como vítima. Mas aí eu entendi o seguinte sobre mim. Cara, eu ocupei o lugar do meu pai. Eu ocupei o lugar dos meus avós. Eu estava sentada na cadeirinha. Imagina, assim, um grande cenário de cadeiras. E eu estava deixando todo mundo em pé, porque cada hora eu estava numa cadeira diferente. E isso foi o que foi bagunçando toda a minha vida e travando as áreas e fechando as portas. E tipo assim, a minha cadeira estava lá desocupada. Eu estava sentada em qualquer cadeira aqui do meu sistema familiar, menos na minha. A gente faz isso o tempo todo. E aí, quando eu comecei a tomar consciência daquilo, eu falei, eu não sou mãe da minha mãe. Eu não era mãe do meu pai. Eu não sou mãe do meu pai. Aí eu comecei, eu não gerei os meus irmãos. Eu não tenho responsabilidade sobre eles. A vida de cada um é individual. E a minha vida é a única que eu tenho que equilibrar agora. Mas equilibrar não construindo castelo de areia, como eu estava fazendo antes, que vinha a onda e levava tudo embora e eu me sentia frustrada e triste. Eu tenho que escolher um terreno, fazer a fundação, começar a construção, com ferro, com tijolo, com cimento, mas uma construção sólida. E aí eu comecei a pegar o submarino e submergir para dentro de mim. E depois que já estava muita coisa ali resolvida, mas ainda tinha espinhos. E aí eu brinco e falo assim, eu tive que me virar do avesso. Começar a pegar com uma pinçazinha esses espinhos e tirando e passando um remedinho ali para deixar cicatrizar. Mas aí cicatriza e fica os buracos. E aí dá trabalho, porque você tem que trazer recursos também para ir resolvendo esses buracos, que são os conflitos. Marca fica. A marca vai ficar para sempre. É o que eu falo. Quando as pessoas falam assim, mas como é que a gente ressignifica, né, nos treinamentos? Eu falo, você se ressignifica, na verdade, não a memória. A memória vai existir para sempre. Aquela memória, você vai acessar ela para sempre. Você não vai apagar uma memória, mas você vai ressignificar o sentimento que aquilo te causou. E aí sim você consegue viver com aquilo. Porque na época que você sentiu aquilo, às vezes foi uma dor muito forte, às vezes foi uma violência, às vezes foi algo muito profundo. E aí, toda vez que você acessa aquela dor, aquilo te machuca demais. Sim. Volta tudo, volta a lembrança, volta o sentimento, volta a emoção, volta tudo, vem pra fora de novo. E aí, é isso que a pessoa não quer acessar. Só que quando você acessa isso, e aí você vai lá dar os recursos. Quando a gente fala dar o recurso, aí você ir lá e modificar o sentimento que aquilo te causou. Que dar o recurso é como se fosse assim, tem um buraco, você vai lá e vai ficar a marca, vai ficar a cicatriz, mas você faz um enxerto ali para aquele buraco não muda ficar, a né? sensação, né? Você muda a sensação que aquilo te causava. Não que você muda a memória, que a memória não apaga nunca. Aquilo é para sempre, gente. E memória nem a gente deve querer apagar, porque quem tem perda de memória tem Alzheimer, amnésia ou alguma doença degenerativa cerebral. Porque a pessoa chegou ao ponto que ela quis realmente apagar tudo que ela viveu. Só que você não precisa apagar. Aquilo o que você é hoje é graças a cada momento que você viveu, que te trouxe até o dia de hoje. Sim. Então não é apagar, mas é ressignificar, é trazer um novo sentimento, uma nova emoção para aquela situação que você viveu. E aquilo vai viver com você para sempre, mas você não vai sentir mais aquela dor. E aí você consegue ter forças para continuar para a vida. Você olha para a sua vida de uma forma diferente. E tudo está ligado com as tuas memórias impeditivas. Que é aquilo que você viveu. Inclusive, vale salientar para você que está assistindo a gente agora, que tudo que nós estamos falando aqui, inclusive, quando você se dá esta oportunidade, que nós estamos comentando e trazendo exemplos da nossa própria vida, você atrai a energia do dinheiro, você atrai tudo aquilo que você deseja. E às vezes você fala assim, nossa, parece mágica, mas não é mágica, é leveza.
É o sentimento. Você mudou o sentimento. Você saiu da dor, do sofrimento. Você Sim. deu outro significado, outro sentimento para aquela dor. E aí você vai em qualquer área da tua vida que tá te impedindo, que você quer olhar realmente, que é uma única área, às vezes você transforma todas as outras. Né? Então, assim, se eu tô com um problema no relacionamento e às vezes eu olhar para aquilo com mais atenção e ver o que tá me causando aquela dor, eu consigo mudar tudo as demais áreas, porque está influenciando. Não adianta, a gente não consegue ser só profissional. A gente chega em casa, a gente tem uma família. Sim. A gente convive com outras pessoas, então a gente pega o problema que está aqui, a gente transfere aqui. Não tem como, as pessoas sentem a nossa energia. Nós somos seres de E energia. outra coisa, muito daquilo que a gente fala também, né? Porque, por exemplo, depois que meu pai morreu, às vezes meu irmão falava que era... O povo ficava falando que o meu irmão era o homem da casa e ele também, às vezes, repetia isso. E olha como isso é sério. Eu me achava o homem da casa. Então, a minha energia masculina estava estratosférica. Tava. E o que acontecia com isso? Como que eu ia atrair um homem saudável para minha vida? Não tinha como. Eu só atraía homem fraco, traste. Porque eu me colocava como homem da relação. E é pesado a gente a gente ficar muito tempo, nós mulheres ficarmos muito tempo na energia masculina. A gente não sustenta. Vai chegar uma hora que você perde até a admiração pelaquela pessoa que você convive. Se você já tem esse perfil muito forte, de ser mais forte, a vida te ensinou a ser mais forte, na hora que você vai entrar num relacionamento, na hora que você tá no seu lar, deixe ser cuidada. Se você não se permitir ser... A mulher, naturalmente, ela é um ser mais delicado. A gente tem a força dentro da gente. A gente é resistente à dor. A gente já sofre tantas coisas. A gente já tem tantas funções. Por que não? Temos que continuar? Então, e a energia da mulher, quando ela se permite, vai entrar num relacionamento, ela tem que entender que ela pode ser cuidada. Ela merece ser cuidada. A gente gosta de receber flores, a gente gosta de ser mimada, a gente gosta de ser vista quando a gente se arruma. Então, por que tá sempre na defesa de não deixar ninguém se aproximar, no ataque de falar, não, tudo que vai vir, de alguma forma, eu controlo? É a ideia de ser controlador. E aí a gente passa muito a energia masculina. A energia masculina já é de controle, né? Você vê já desde os tempos que existe, o homem sempre controlou tudo. E assim, agora que a gente tem a gente pode ter a energia masculina, a gente deve ter, mas a gente tem que saber usar nos momentos certos. E relacionamento não é um lugar pra gente usar a energia masculina. É um lugar que a gente tem que deixar aflorar o nosso feminino. A gente precisa se testar o tempo inteiro para ver como que tá isso. Hoje eu adoro ser cuidada. Ir num salão, fazer uma maquiagem, cortar o cabelo. Mas você tem a tendência de tomar a frente. Porque você tem a força. Ainda assim, ontem mesmo eu estava num treinamento, tinha massagem, falei, adoro uma massagem. Fui lá fazer massagem. Então, assim, porque, na realidade, a gente tem que entender que a cura não é algo mágico, né? Porque hoje as pessoas, eu acho importante falar sobre isso. Porque o que acontece? As pessoas já estão querendo tudo muito rápido. Você vê que um vídeo de 5 minutos, tem gente que já não tem paciência para assistir. Exatamente. As pessoas querem vídeo de 1 minuto para baixo e querem muito conhecimento e não dá. É impossível você fazer isso. E então, eu acho super importante a gente salientar. A cura, o desenvolvimento, ele é gradual. E eu comecei a me testar nessa questão de voltar para a energia feminina, como? Pedindo mais ajuda para os homens. Hoje eu peço ajuda para tudo que eu preciso, mas teve uma fase da minha vida que eu era muito arrogante e prepotente, eu não aceitava ajuda de ninguém. Hoje, qualquer pessoa que fala, eu posso te ajudar, eu falo, quero, acho ótimo. Igual você estava falando ali fora, vamos trazer um pouco de cor. Opa, vamos marcar a data, quando vai acontecer isso? Exatamente, é porque você está preparada para receber, não só doar. É o equilíbrio. Na constelação a gente fala bastante do equilíbrio, né? Sim. De dar e receber, você tem que ter o equilíbrio. Senão você fica só no dar ou só no receber, e aí há o desequilíbrio. A constelação a gente fala muito de equilíbrio. Em tudo na vida a gente precisa ter o equilíbrio. Nada que é muito é bom e nada que é menos também é bom. Então, na ideia do feminino é exatamente essa. Você está sempre no equilíbrio. Você sabe o horário, o tempo de você usar. Você está em casa?
É a hora de você praticar o feminino. É a hora... tinha um comercial de TV, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, da tampa da margarina, que ela ia abrir a tampa da margarina, ela abria e falava, opa, peraí. Ela fechava, levava até o marido para o marido abrir. Isso é o seu feminino, é se você se permitir ser cuidada. E isso não te deixa menos mulher ou mais mulher por conta disso. Exatamente ao contrário. Você receber, em qualquer relacionamento que você esteja, você se permitir receber, te transforma. E transforma o outro. Porque o outro vai também achar que pode te proteger. E você está dando autoridade para outra pessoa que você está com, né? Exatamente. De cuidar. Sim. Você está preparando o outro. Agora, se você sempre está no papel de sou forte, eu não preciso de nada, como você vai se permitir ser cuidado? Nunca. E qual é o relacionamento que você vai arrumar? Sempre pessoas fracas ao seu lado. Sempre pessoas fracas. Não vai ter outro caminho para você. Exatamente. Agora, se você se permite, é outra coisa. Agora, você pode usar onde o seu masculino? Muitas vezes a gente usa no trabalho. Porque a gente precisa ter um pulso mais forte. A gente precisa, às vezes, ter numa reunião, a gente se posicionar de uma forma adequada. Aí é a hora de você pode usar o masculino com tranquilidade. E a energia masculina é a energia da ação, né? Então, no trabalho é o adequado, mas fora do trabalho a gente volta para a nossa energia predominante. E a gente percebe muito esse deslocamento das energias feminina e masculina, porque a mulher, quando ela fica muito tempo na energia masculina, ela começa a criar problemas com os órgãos dela femininos, né? E hoje a gente vê que está crescendo muito câncer de útero, câncer de mama. Não só isso. Tantas não só questões esses mais aí. Profundos como o câncer. Mas, assim, às vezes é uma calvície. Sim. Às vezes a mulher começa a ficar calva. Porque ela tá tanto tempo na energia masculina que ela começa... Naturalmente, o homem perde cabelo. Né? Conforme vai passando o tempo. Sim. Ele vai começando a ficar calvo. É uma coisa masculina. Sim. Não feminina. A gente tem outras questões, mas eles... É a calvície. Hoje tem muito mais mulheres calvas. Exatamente porque tá muito tempo na frequência masculina do que tinha antigamente. Sim. E a gente vê até alguns cortes de cabelo também, né? Tem algumas mulheres... eu não suporto cabelo comprido. Aí eu acho que é um pouco entre o estilo também, né? Hoje as pessoas, sim, mas você vê que tem algumas mulheres que elas usam o corte menor, mais masculino mesmo. O estilo de roupa mais masculino mesmo. Então, mas aí é o que eu falei. A pessoa vai se masculinizando, por quê? Porque ela tá com a energia masculina muito alta. Então, mas às vezes é por causa do profissional. E se for por causa do profissional, tudo bem. Porque aí você chega em casa, você... mesmo com o cabelo curto, você chega em casa e fala, opa, peraí, deixa eu me policiar, deixa eu ser cuidada. Sim. E a gente perdeu essa ideia de querer ser cuidada, porque a gente tá tão no automático, sai do trabalho, vai para casa e continua na mesma velocidade, e a gente não troca nem os canais, né? Eu brinco que a gente troca o canal. Você sai do trabalho, troca o canal, vai para casa, relaxa, é um ambiente de paz, deveria ser, pelo menos. E aí você tem que trocar o canal. Você tá com seus amigos, é um outro canal, você tá com seus filhos, é a hora de você sentar no chão e brincar. Então, assim, você tem aquilo que nós falamos, tem vários papéis, só que você tem que saber administrar os papéis. E aí entra a ideia da energia. Sim. Né? Quando eu tô com meus filhos, eu sou mãe. E eu sou mãe, assim, de brincar, de sentar. Eu adoro essa parte. É a parte que a gente... E com não os que meus tem hora sobrinhos que eu não também. tenho que dar bronca. E não que tem hora que eu tenho que pôr de castigo. Ou a hora que eu tenho que parar e falar, não, agora é hora da mamãe fazer a janta. Mas aí, quando eu tô ali, eu tô ali. Eu não posso ficar ali e estar no celular. Eu não posso estar ali pensando no meu trabalho. Né? E, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E é o tempo todo. E até mesmo para você relacionar ao seu propósito, quando a gente começa a assumir esses papéis e até o desequilíbrio da energia, a gente distancia do nosso propósito. Porque é o nosso ego. É sempre o nosso ego. E o nosso ego é o nosso maior inimigo. Sim. Porque ele que manda na gente. Ele que fala qual é o papel que a gente vai representar. Então, se você quer ir voltar na ideia de quero encontrar essa parte de mim que está vazio, a gente começa a sentir um vazio. A doença, a depressão, tudo. Eu brinco até, eu falo assim, a depressão nada mais é que o nosso corpo está cansado daquele papel que a gente está representando na vida. E olhando muito para o passado também, né? Porque você está o tempo todo ali, vivendo um personagem, vivendo um papel que, na verdade, não é o que você quer ser, não é o que faz você se sentir bem, você não se sente realizado com aquilo. E eu falo, o propósito não tem a ver com satisfação o tempo todo, porque você não vai ficar feliz o tempo todo. O trabalho tem os seus ônus e bônus.
Mas mesmo você a sente gente mais hoje, como realizado. treinadora, não tá feliz o tempo inteiro. Até mesmo quem tem inteligência emocional não está feliz o tempo todo. Não estou dizendo que você tem que estar, você tem que administrar as emoções. E administrar as emoções não quer dizer que eu não vou ficar triste, não quer dizer que eu não vou ficar brava, não quer dizer que eu sou treinadora de inteligência emocional, que eu não tenho sentimento. É lógico. Eu sei, nossa, eu sou perfeita. Não tem isso. Eu também, mas é saber administrar as emoções. E isso que é inteligência emocional. E, gente, uma coisa que eu quero dizer para vocês que eu falo muito por aqui e é uma grande verdade. Nós temos que lembrar o seguinte, nós seres humanos, os nossos órgãos vitais funcionando tem o sobe e desce o tempo inteiro. As nossas emoções também são assim. Mas quando você tem inteligência emocional, o que acontece? Você consegue identificar as suas emoções e sentimentos e você consegue transmutar. Como a Vivi falou muito bem, você ressignifica mais rápido. Porque sentir tristeza é normal, mas ficar na tristeza que aí te leva para depressão, tá te levando para a morte. Eu brincava com meus coaches, quando eu estava atuando como coach, e eu falava assim, você tem direito a ficar um dia triste. Um dia. No outro dia, você não tem mais essa permissão de ficar triste. Por quê? Porque você está vivo. Enquanto você está vivo, todos os dias você tem uma chance de recomeçar, você tem uma chance de fazer diferente. Então, não se permita passar mais de um dia triste. Porque senão, o que acontece? Aquilo vira parte de você. A não ser que seja um processo de luto, né? Aí tudo bem. Mas Mesmo dentro de um processo de luto, a pessoa precisa ter um prazo para ela organizar aquelas questões dentro dela. Exatamente. Não é algo tão rápido, mas... o processo de luto é natural do ser humano. Sim. Porque a gente nasce sabendo que a gente vai morrer, a única certeza. O resto, tudo é improvisado. A gente vive no improviso. É verdade. Os personagens da vida. Vivi, esse bate-papo tá uma delícia, mas a gente tá já assim caminhando para a parte final. Eu quero muito agradecer por você ter vindo, por toda a contribuição que você trouxe, por toda essa bagagem maravilhosa, né? Conhecer um pouquinho mais da tua história. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Neise. Eu nem imaginava que ia passar tão rápido. Para mim, eu acabei de sentar, já vou levantar. Agora, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, que você deixe a sua rede social, como que as pessoas te encontram. Então, na verdade, a minha mensagem é, pare de buscar. Pare de buscar o seu propósito, porque você já encontrou, está aí dentro. Você só tem que olhar para si e ter mais autoconhecimento. E isso é desenvolvido, o autoconhecimento é desenvolvido. Você aprende a desenvolver o autoconhecimento. Então, busque o seu propósito dentro de você. Pare de buscar no externo, pare de buscar nas pessoas, nas opiniões, no material que você não vai encontrar. Já está aí. Você só tem que acreditar mais em você. E quem quiser me seguir, né, eu ainda tô apanhando das redes sociais. Confesso pra você, tô entrando nesse mundo agora das redes sociais, mas tem o meu Instagram, que é Vi Sartori Oficial, para quem quiser me seguir e começar a acompanhar lá os conteúdos. O podcast já vai ter uma parte lá que com certeza vai aí. Gratidão, viu, Denise? De verdade. Eu não imaginava que a gente ia ter essa direção do nosso podcast e na verdade eu também não. Aqui quem manda é a espiritualidade, não sou eu. Gratidão. Gente, eu quero agradecer você que ficou aqui até agora conosco. Quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, pode entrar no meu site www.denisebarros.com.br e o Instagram @dbdenisebarros, as minhas iniciais e o meu nome. Nos encontramos no nosso próximo podcast e a mensagem que eu quero deixar final aqui para você é o seguinte: quando você se alinha com você e você se deixa ouvir o seu coração e não o seu ego, você encontra o teu propósito através do desenvolvimento humano. Então, vem se desenvolver que você vai se alinhar rapidamente com o seu propósito, ter uma vida mais leve e mais feliz. Até o próximo podcast.